Olá a todos, bem-vindos. A nossa imersão profunda de hoje vai analisar o livro Aliviando a Bagagem, que no original em inglês chama Traveling Light, do autor Max Lucado. Olá, é um prazer estar aqui. Esse material é fascinante. Pois é, eu estou muito animada com essa análise. A proposta central do livro é meio que pegar um dos textos mais famosos e antigos da humanidade, que é o Salmo 23, e usar isso não só como religião, mas como um manual prático e psicológico mesmo, sabe? Exatamente. E a missão de hoje é desconstruir aquela ideia que a gente tem de que precisa carregar o peso do mundo inteiro nas costas, né? Mostrar através de algumas metáforas como a gente pode viajar um pouco mais leve pela vida. E olha, o autor já começa com uma história muito engraçada. Ele confessa que ele é aquele clássico viajante hiper preparado. O famoso exagerado, né? Exato, tipo, ele diz que leva um par de raquetes de neve na mala, caso, sei lá, haja uma remota possibilidade dele encontrar o Dalai Lama no aeroporto e ser convidado para o Tibete de última hora, Nunca se sabe. né? Ele viaja com lanterna, salsicha enlatada, sistema de rastreamento e até aquelas calças infláveis de segurança para impacto de avião. Dá para imaginar o nível de bagagem? É hilário, mas, assim, é uma anedota engraçada que revela um padrão psicológico muito, muito denso. Porque essa compulsão por tentar controlar o incontrolável através dessa bagagem física é, na verdade, um espelho perfeito do que a gente faz com a nossa mente. Uhum, verdade. O cansaço crônico, essa epidemia de burnout que a gente vê na sociedade moderna, não é só porque a agenda está lotada. A tese do material é que essa exaustão toda é um sintoma direto desse excesso de bagagem invisível. Sim, a gente nem percebe que está carregando. Exato. A pessoa acorda e, bom, antes mesmo de tomar o café, ela já pegou a mala da culpa do passado, já pendurou a mochila da dúvida sobre o futuro no ombro e já está lá, arrastando o baú de ferro do medo pela casa. Nossa, e puxar toda essa carga invisível consome uma energia monumental, né? E, assim, se carregar tudo isso é tão exaustivo, por que a gente faz isso? A primeira pergunta que vem é essa. E o livro sugere que tudo nasce de uma teimosa necessidade de controle. Nossa, ele traz um exemplo ótimo. O do torneio de golfe, certo? Esse mesmo, o British Open de 1999. Tinha esse golfista francês, o Jean Van der Velde. Ele estava, a poucos passos de ganhar o campeonato inteiro. Tudo que ele precisava fazer era realizar umas 6 tacadas num buraco de par 4. Era só jogar seguro, sabe? O famoso fechar a casinha. Isso. Mas não, ele escolheu o driver, que é aquele taco de longa distância, super arriscado para a situação. E aí a bola foi para a água, depois foi para a areia, e ele perdeu de uma forma espetacular. É impressionante, e o livro usa exatamente esse exemplo para mostrar como o nosso orgulho e essa nossa necessidade de tentar resolver tudo do nosso jeito, ignorando totalmente as nossas limitações, acabam nos levando a um verdadeiro desastre emocional. Mas espera, você é advogada do diabo aqui por um segundo. Ele não era um atleta de elite. Os atletas são treinados a vida inteira para buscar glória, para arriscar, não para jogar na retranca, né? Por que o autor classifica essa jogada como necessidade de controle cega, em vez de só, sei lá, um erro de cálculo de alguém muito competitivo? Olha, é uma distinção excelente da sua parte. Mas a perspectiva do texto argumenta que a linha que separa a coragem competitiva do orgulho destrutivo é justamente a recusa em aceitar a realidade do momento. O Van der Velde tinha uma vantagem que permitia, digamos assim, uma humildade tática. Ah, entendi. Ele não precisava do golpe de gênio, ele só precisava do golpe seguro. E o livro usa essa atitude como um microcosmo da nossa vida, sabe? Muitas vezes, a gente tem soluções super simples ali na nossa frente, como pedir ajuda, ou perdoar alguém, ou só admitir uma fraqueza. Sim, mas a gente quer fazer o mais difícil. Isso! O orgulho dita que a gente precisa dar aquele golpe de mestre para provar para todo mundo que somos autossuficientes. E aí, metaforicamente, a gente acaba jogando a bola no pântano. Certo, vamos desempacotar isso, porque se o problema é essa ilusão de autossuficiência que a gente tem, a analogia que o texto do Salmo usa faz todo sentido, embora seja um pouquinho ofensiva pra gente. É um golpe no ego. Total. Porque não nos compara a soldados destemidos, nem a estrategistas brilhantes.
Compara a humanidade a, bom, ovelhas. E o que é fascinante aqui é a biologia da ovelha. Ela valida essa metáfora de um jeito assustadoramente preciso. Do ponto de vista evolutivo mesmo, a ovelha é um bicho totalmente indefeso. Tadinha, é verdade. Pois é, não tem garras, não tem velocidade para correr de um predador, não sabe achar água sozinha e é um bicho muito teimoso. Mas o estudo do sono da ovelha é o que mais bate com a nossa psicologia humana. Como assim o sono da ovelha? O sistema nervoso dela é de uma presa em estado constante de hipervigilância. Uma ovelha não consegue simplesmente deitar no pasto e dormir se 4 condições absolutas não forem atendidas. 4. Quais são? Ela tem que estar livre do medo de predadores, livre da tensão de alguma briga no rebanho, livre de insetos incomodando e livre da fome. Caramba. Ou seja, se tiver qualquer gatilho, sei lá, uma mosca, ela não relaxa. Ela entra em colapso de exaustão, mas não dorme de jeito nenhum. Nossa, isso me lembra muito os picos de cortisol no corpo humano, né? Porque o nosso cérebro, biologicamente falando, não sabe a diferença entre um leão correndo na nossa direção e tipo um e-mail do chefe às 11 da noite. O mecanismo de luta ou fuga é ativado do mesmo jeito. Exatamente. A química do estresse é a mesma. Pois é. O material até cita uma estatística impressionante de que 70 milhões de americanos sofrem de insônia e esse cansaço custa, sim, bilhões na economia. A gente adoraria ter aquele status de soldado, de embaixador divino, mas a nossa biologia do estresse reage igualzinha à da ovelha, né? Igualzinha. E o pior, a ovelha é incapaz de alterar o próprio ambiente para tirar esses estressores. Sem a presença ativa de um pastor para afastar o lobo ou acalmar o rebanho, ela definha. A premissa do autor é que a única vantagem de ser uma ovelha é que esse estado de total vulnerabilidade acaba atraindo a atenção exclusiva do pastor. O caos acontece quando a ovelha acha que ela é o pastor. Sim, e tenta resolver todos os riscos globais sozinha, claro. Exato. E quando a gente tenta gerenciar tudo sozinho, o subproduto imediato é o quê? Ansiedade. É aí que a gente começa a encher aquele saco do e se, sabe? E se a economia quebrar? E se o exame médico der errado? E se? É a matemática cruel da preocupação. E a raiz linguística dessa palavra é muito reveladora. O texto explora a palavra antiga no grego para preocupação, que é merimnas. Merinas. Isso. Ela é a junção de 2 palavras. Merizo, que significa dividir, e nous, que significa mente. Espera aí, então a raiz da preocupação é literalmente ter a mente dividida? Literalmente isso. E do ponto de vista neurológico, a ansiedade rouba nossa energia porque exige que o cérebro, o córtex pré-frontal, divida sua capacidade. Tipo, metade da sua energia mental fica lá tentando resolver as urgências de hoje, enquanto a outra metade está exausta simulando cenários fantasmas de uma manhã que ainda nem nasceu. Nossa. É impossível você ter alta performance ou até mesmo um pingo de paz operando só pela metade. Para combater essa mente dividida, eu adorei a analogia que o livro traz sobre a distribuição de passagens de avião. Imagina um pai que vai viajar com 2 filhas bem pequenas. Ele não pega os bilhetes impressos e entrega na mão das crianças enquanto eles ainda estão no táxi a caminho do aeroporto, né? Claro que não. Elas iam perder ou amassar tudo. Exato. Ele guarda os bilhetes com ele na mochila e só entrega o papelzinho na mão de cada filha no segundo exato em que ela precisa entregar para a atendente lá no portão de embarque. O livro argumenta que a graça e a força divina funcionam assim. A ajuda é fornecida no tempo oportuno, não com 3 dias de antecedência. O que é um conceito duríssimo para mentes hiperpreparadas aceitarem. Porque a gente quer os recursos do amanhã garantidos hoje, na nossa mão. Isso me faz pensar numa analogia até mais moderna. É exatamente como funciona um aplicativo de GPS no celular. Se o seu destino final está, sei lá, a uns 50 quilômetros de distância e tem 20 curvas no caminho, o GPS não vomita todas as 20 instruções no momento em que você liga o carro. Isso ia causar um pânico enorme no motorista. Imagina, ele apenas diz, siga em frente por 5 quilômetros. E ele só vai te dar a instrução da próxima curva quando o carro estiver a 100 metros dela. É uma excelente visualização. A provisão da força acompanha o seu deslocamento no presente. E para fundamentar essa ideia de focar no agora,
O especialista traz um discurso do Sir William Osler para os alunos de Yale. Ele usou a engenharia naval como metáfora. Ah, dos navios, né? Isso. Ele comparou a vida aos compartimentos estanques daqueles grandes transatlânticos. Num navio moderno, se entra água numa seção, umas portas pesadas de ferro descem para isolar a área. O navio não afunda porque a água fica presa só naquele compartimento específico. E o Osler disse que a gente deveria fazer o mesmo com a cabeça, né? Fechar essas portas de ferro para os ontens mortos e para os amanhãs que ainda nem nasceram, vivendo só ali no compartimento do hoje. Mas, assim... honestamente, como é que alguém simplesmente fecha a porta para o passado e para o futuro? Soa muito como o conselho de para-choque de caminhão, sabe? Não é fácil apertar um botão e esquecer um trauma, ou ignorar que semana que vem os boletos vão vencer. E a sua crítica é super válida. A própria psicologia contemporânea concorda que não dá pra gente simplesmente apagar a memória ou não planejar o mês que vem. Mas o argumento não é sobre ter amnésia. É sobre a alocação de recursos emocionais. Como assim? Você planeja o futuro, claro, mas não fica sofrendo por ele hoje. Você aprende com o que errou no passado, mas não deixa a culpa destruir o seu valor no presente. É um isolamento cognitivo intencional. Usar a energia que você tem hoje apenas para as demandas que vencem hoje. Entendi. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque fechar a porta para o ontem e para o amanhã é maravilhoso na teoria. Mas e quando o alagamento do navio está no compartimento de hoje? E quando o problema é a fricção do agora? Tipo, a bagagem das decepções diárias, daquela fofoca no trabalho, da nossa hipocrisia. É nesse ponto que a leitura aborda uma das frases mais poéticas do Salmo, que é: unges a minha cabeça com óleo. Pra gente que é moderno, isso soa super místico, né? Um ritual. Sim, super religioso. Mas no contexto pastoril do Oriente Médio Antigo, isso era na verdade uma intervenção veterinária de emergência. No auge do verão daquela região, aparecem as moscas do focinho. Cientificamente é Aostrus ovis. Esses insetos buscam a parte úmida do nariz das ovelhas para depositar os ovos. Eca, isso é digno de um filme de terror. É grotesco. E quando as larvas eclodem, elas sobem pelas passagens nasais do bicho. Isso causa uma irritação tão insuportável, mas tão grande, que as ovelhas chegam a enlouquecer. Elas entram em pânico absoluto e começam a bater a própria cabeça contra pedras e troncos para tentar aliviar a agonia. Que horror! E muitas morrem por causa disso. A solução do pastor é preparar um óleo bem espesso, misturado com alcatrão e enxofre, e espalhar bastante na cabeça e no focinho do animal. O óleo age como um repelente físico contra as moscas e também acalma a pele que já está irritada. E o autor usa isso como uma metáfora para as nossas irritações diárias, né? Aquelas pessoas e situações que ficam ali zumbindo em volta da gente, botando ovos de frustração na nossa mente, até a gente querer bater a cabeça na parede. Perfeitamente. E tem um segundo uso para esse óleo também. Na época de acasalamento, os carneiros machos ficam agressivos e vão disputar o território dando marradas uns nos outros, batendo a cabeça mesmo, com uma força absurda. Ai! E o pastor, que não é bobo, usa esse mesmo óleo como lubrificante. Assim, quando os carneiros se chocam com raiva, as testas deles, cobertas de óleo, simplesmente escorregam. Isso dissipa o impacto e evita que eles quebrem os crânios. Que inteligente! Muito. E a metáfora argumenta que a graxa divina funciona como esse óleo. Ela acalma aquela irritação contínua e faz com que os atritos inevitáveis que a gente tem com os outros apenas escorreguem, sem causar uma fratura emocional. Tá, o óleo resolve a fricção externa. Mas e quando a ferida é causada por nós mesmos? O próprio autor do livro se abre muito e conta uma história sobre a própria hipocrisia dele. Ele teve problemas com bebida no passado e, estava sóbrio há muito tempo. Sim, anos de sobriedade. Isso. Só que um dia, se sentindo super exausto, ele estava dirigindo a caminho de um retiro religioso. Detalhe, ele ia ser o palestrante principal do retiro. Ele simplesmente fraquejou. Ele parou o carro numa loja, olhou para os lados, morrendo de medo de ser visto, comprou uma cerveja, bebeu ali no carro mesmo e jogou a lata fora. Um momento de muita vulnerabilidade dele contar isso. Muita. E aí uma vergonha esmagadora tomou conta dele. Ele até se compara ao apóstolo Pedro, sabe? Que negou Jesus e foi chorar nas sombras. A pergunta que fica é:
se baseando no livro, como é que alguém tem a coragem de sentar à mesa sentindo esse nível de fraude de culpa? Essa é a grande questão. A resposta é o cerne da teologia ali, porque lida com o paradoxo da nossa imperfeição perante um padrão de justiça que é absoluto. O anfitrião dessa mesa exige perfeição, mas os convidados são todos falhos, todos nós. E eu achei muito legal a resposta que o livro dá usando a historinha da troca de biscoitos de Natal. O autor conta que foi chamado para uma festa de troca de biscoitos e a regra era clara. O seu ingresso para entrar na festa era levar um prato de biscoitos caseiros perfeitos. A regra era inegociável, né? Inegociável. O problema é que o cara era um desastre total na cozinha. Ele não sabia fazer nem ovo frito. Ou seja, pela regra, ele não tinha o ingresso. Ia ficar de fora. Sem chance de entrar. Exato. Só que, um pouquinho antes da festa, uma mulher que sabia que ele era um zero à esquerda na cozinha ficou com pena. Ela assou uma fornada extra de biscoitos perfeitos e só entregou o pratinho na mão dele. Ele não sujou as mãos de farinha, ele não acendeu o forno, não fez nada. Mas por causa do presente que a outra pessoa fez, ele conseguiu entrar na festa de cabeça erguida. E conectando isso ao quadro maior, o que o autor está argumentando é que o conceito de graça não quer dizer que o divino simplesmente rebaixa o nível da justiça para aceitar a nossa falha. A regra da perfeição continua lá. Você ainda precisa do prato de biscoitos para entrar. A reviravolta é que o próprio divino prepara o banquete e também te fornece o ingresso. O prato de biscoitos é um presente. Substitui o mérito pela graça. É a mesma coisa que aconteceu quando Jesus foi lá preparar um café da manhã na beira da praia para o Pedro, logo depois do Pedro ter traído ele. O Pedro não conquistou aquele lugar. Ele foi convidado por puro amor. Essa visão realmente tira um peso gigantesco da nossa mala de culpa, né? Mas olha, mesmo depois da gente conseguir desempacotar a ansiedade e tirar a culpa do passado, invariavelmente, todo mundo, todos nós, vamos ter que encarar aquela que é a bagagem mais pesada de todas. O medo da morte e do tal do vale escuro. Com certeza, é a mais difícil. E o livro tem uma analogia tão linda sobre um pai que estava brincando com as filhas pequenininhas numa piscina, tipo aquelas brincadeiras com a baleia chamu. Ah, sim, na parte funda da piscina. Isso. As meninas morriam de medo da água escura do fundo, achavam que tinha monstro, que iam se afogar. Aí o pai inventou um jogo. Ele falou, se segurem bem forte no meu pescoço. E aí ele ia afundando devagarinho até o pé dele tocar no chão da piscina. Quando as crianças abriam os olhos lá debaixo d'água, agarradinhas nele, elas viam que não tinha monstro nenhum, só tinha o pai lá no escuro. É uma imagem muito reconfortante. Sim. Então, o que tudo isso significa? Significa que a morte é como esse mergulho. E isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como a nossa cultura julga o próprio medo de morrer. Muita gente associa o medo da morte com falta de fé, como se o cristão verdadeiro não pudesse ter medo. Nossa, muita gente fala isso mesmo. Mas as fontes lembram do episódio no Jardim do Getsemane. O próprio Jesus sentiu um pavor tão grande diante da morte que ele suou sangue. E isso não é só figura de linguagem. Existe um fenômeno médico chamado hematidrose. Hematidrose. Isso acontece quando o sistema nervoso aciona a resposta de luta ou fuga num nível de estresse tão extremo, tão profundo, que os vasos capilares debaixo da pele se rompem. O sangue se mistura com o suor. Então, se a figura central da religião sentiu um terror que rompeu os próprios vasos sanguíneos, a conclusão lógica é que ter medo não é um erro ou fraqueza. O erro seria tentar atravessar o fundo da piscina soltando o pescoço do pai. Mas calma aí, tem uma dúvida lógica e geográfica nessa história do pastor. Se Deus é esse pastor superpoderoso que protege as ovelhas, por que ele guia o rebanho para um vale sombrio em primeiro lugar? Por que não usar, sei lá, um teletransporte teológico e colocar as ovelhas direto lá na grama verde? A topografia do Oriente Médio explica isso de forma brilhante. No verão, as planícies lá embaixo secam tudo, fica estéril. A única maneira de o rebanho alcançar as pastagens alpinas, que ficam verdes e frescas no alto da montanha,
é atravessando os desfiladeiros estreitos e sombrios. Ah, então é uma necessidade geográfica. Exatamente. O vale não é um castigo para a ovelha. O Vale Escuro é literalmente a única rota de trânsito possível para chegar no topo da montanha. Entendi. E sobre a morte em si, tem uma história do Dr. Donald Gray Barnhouse que me tocou muito. Essa analogia é poderosíssima. Conta pra gente. O Dr. Barnhouse foi um teólogo que tragicamente perdeu a esposa. E ele se viu na situação terrível de ter que explicar o que é a morte para os próprios filhos, que eram crianças. Um dia, ele estava dirigindo o carro com as crianças no banco de trás e um caminhão gigante ultrapassou eles. O sol bateu e o caminhão projetou uma sombra imensa e escura por cima do carro da família. Aí o Barnhouse virou para as crianças e perguntou: se vocês tivessem que escolher agora, vocês prefeririam ser atropelados pelo caminhão de verdade ou apenas pela sombra do caminhão? E as crianças, claro, falaram que preferiam a sombra, porque a sombra, por maior e mais assustadora que seja, não tem o peso físico para esmagar ninguém. E a explicação que ele deu resume a visão cristã da mortalidade. O impacto letal e destrutivo, que é o caminhão da morte, bateu de frente com Jesus lá na cruz. Foi absorvido. Nossa. Mas olha, a advogada do diabo de novo. As pessoas ainda morrem fisicamente. A dor do luto e a dor do câncer continuam sendo muito reais. Como é que o texto justifica dizer que é só uma sombra se, na prática, a gente sofre muito com isso? A nuance aqui é o que eles chamam de morte espiritual. O caminho verdadeiro é a aniquilação da alma, a separação eterna. O fim da biologia humana continua acontecendo, mas perdeu o poder de destruição final. Então quem passa por isso hoje atravessa uma experiência fria e dolorosa, igual a sombra do caminhão. Mas essa sombra não tem mais a substância para destruir a sua existência eterna. A sombra de uma espada não pode te cortar. Uau! A sombra de uma espada não pode cortar. Nossa, essa imersão de hoje foi intensa e passou por vários cenários diferentes, mas todos convergem para o mesmo alívio, né? A gente viu que o nosso estresse imita a ovelha indefesa, a paz só vem quando a gente para de tentar ser o gerente do mundo. Com certeza. Entendemos que a ansiedade é ter a mente dividida e que o segredo é usar a graça do GPS divino, viver só o hoje e fechar as portas de ferro para os problemas que não são de agora. Vimos que o óleo do perdão espanta as moscas da irritação diária. E exploramos o paradoxo da culpa. Aquela ideia de que o anfitrião é quem nos dá o prato de biscoitos, né? Isso. E finalmente desconstruímos o medo primordial, descobrindo que o pavor do fundo da piscina perde a força se você está abraçado no pescoço certo, e que o vale escuro não é o destino final, mas só a estrada até a montanha. Só que tem um porém. É um trabalho de vigilância contínua. Porque nós temos esse péssimo hábito de soltar a bagagem hoje e amanhã a gente volta lá na esteira do aeroporto e pega todas as malas de novo. A sabedoria é resistir à vontade de pegar o peso de volta. E isso fecha direitinho com a anedota do viajante lá do começo do livro. O autor conta que, nessa viagem que ele fez para a Europa com a família, ele estava tão focado em arrastar e vigiar aquelas dezenas de malas super pesadas que quando eles finalmente entraram no Museu do Louvre... O ápice da viagem. Exato. Diante das maiores obras de arte da humanidade, ele simplesmente deitou num banco lá no corredor e capotou de sono. Ele estava roncando na frente da Mona Lisa. Ele perdeu o espetáculo inteiro. Então, o perigo de você não aliviar a bagagem emocional não é só ficar cansado. O risco real é você adormecer de exaustão na frente do milagre que é a vida. Só porque você perdeu a energia carregando caixas de culpa e de controle que nem deviam ser suas. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está escutando a gente ponderar. O que seria? Ao longo de toda essa nossa jornada, o foco foi muito pessoal, né? Como eu durmo melhor, como eu tenho menos ansiedade. Mas pensa bem, se a gente realmente conseguisse soltar todas essas malas pesadas hoje, talvez o propósito final não seja só para a gente se sentir mais leve. Se os nossos braços e as nossas mãos estivessem finalmente livres dessas alças todas, quantas pessoas caídas do nosso lado a gente finalmente teria força e disponibilidade para ajudar a levantar. Nossa, que profundo. Deixar para trás as raquetes de neve da ansiedade não é só sobre viajar leve. É sobre ter as mãos livres para o que realmente importa no caminho. Mãos livres.
Foi excelente. Até a próxima imersão, gente.